Jarbas Tortorello tinha 85 anos e gozava a merecida aposentadoria, com plena saúde. Mas quis o destino que sua vida fosse abreviada como a de outros tantos matonenses pela Covid-19. Parentes e amigos ainda tentam digerir a fatalidade. A Covid veio, está conosco e veio para judiar. É uma doença que judia demais das pessoas, tanto emocionalmente como fisicamente o doente e emocionalmente os familiares. E quando ele contraiu essa doença, nós já sabíamos que talvez ele se fosse, porque, como nós sabemos, os idosos que contraem esse vírus dificilmente se salvam. E bom ressaltar que no caso dele ele não tinha nenhuma comorbidade, né? Não, o Jarbas, ele gozava de uma saúde perfeita. Fisicamente ele não tinha nada. Os exames de sangue eram perfeitos, coração perfeito, enfim, ele não tinha... Era perfeito, não tinha comorbidades. A vida de Jarbas Tortorello foi dedicada ao trabalho, à pesquisa, aos estudos, e ele era movido a desafios. Encarou a todos e os venceu um a um. O currículo de Jarbas Tortorello é de dar inveja aos mais acomodados. Ele foi telegrafista amador, professor, escriturário, advogado, promotor de justiça, juiz, procurador de justiça, vereador, autor de livros e ainda desportista. Apesar de toda essa bagagem e experiência de vida, quem o conhecia sabia que as suas principais características eram a simplicidade, o desapego e o amor incondicional pela família e pelos amigos. Sua irmã Lelé Caliguer fala do irmão com um misto de tristeza pela perda, admiração e a inevitável saudade. A saudade é grande, mas a gente aceita os desígnios de Deus, a gente sabe que Deus não faz nada de véspera, né? Mas a separação é doída e a saudade é para sempre, né? Eu digo que o luto é eterno. Agora, Lé, para quem não conhecia tão a fundo como você conhecia o Jarbas, né? Fala um pouquinho sobre ele, como ele era. Ele parece, pelas fotos que estamos vendo dele, da família, que é uma pessoa bastante ligada à família, mas apesar de todos os títulos que ele tinha, juiz, promotor, procurador, advogado, escriturário, também foi telegrafista, Sim, com todo esse cabedal de conhecimento, é uma pessoa bem simples e acessível, Olha, uma das características mais admiráveis do meu irmão era a humildade. Eu até acho estranho falar no passado, que eu estou dizendo, era a humildade, porque ele já se foi. Mas uma pessoa excessivamente humilde e capacitada, inteligente, mas não era de se gabar por isso. Jarbas Tortorello era apaixonado por tudo que fazia. Era palmeirense roxo e a paixão pelo futebol o levou a fundar com um grupo de amigos, em 1982, o Solidariedade. Conversar agora com um dos amigos do Dr. Jarbas Tortorello, o Rô Catioli, que mantinha uma relação com ele de amizade, de trabalho, e os dois dividiam o mesmo campo de futebol pelo time Solidariedade. É isso, Rô? É isso mesmo, Luiz. O Dr. Jarbas é uma pessoa que jamais nós vamos esquecer. Pela sua honestidade, pela sua simplicidade, pelo seu caráter, e era realmente um amigo da gente. Então, nós dividimos os campos de futebol aí por 28 anos. Nós formamos um time que se chamava Solidariedade. E começamos jogando na BB, depois precisava de um campo para jogar. Compramos um terreno no São José, construímos um campo. E por lá passaram muita gente, sabe? Muitos amigos que nós jogamos junto. E o Dr. Jarbas, além de ser o capitão do nosso time, ele era o artilheiro do nosso time. E o Aquial era o que coordenava, o Aquialzinho era o que coordenava os jogos, fazia as anotações. Nós tínhamos um caderno de anotação, de gol principalmente, que no final de cada mês a gente premiava os artilheiros com medalhas, com taças. Era muito legal. Era mais que futebol, então? Era mais para o futebol. E o Dr. Jarbas era um grande incentivador desse time, de todo esse pessoal. E foram anos, Luiz, de muita alegria, sabe? Fomos jogar em São Caetano, fomos jogar na BB em São Paulo, fomos jogar em São Bernardo. Era um time que realmente
Competitivo, sabe? Apesar das idades que estavam se avançando, mas a gente participava muito. Ia em Taquaritinga, em Cândido Rodrigues, Fernando Preste, onde tinha um time de mais ou menos equivalente à nossa idade, a gente ia mesmo. E o Dr. Jarbas, ele era um entusiasta desse time, sabe? É o que provocava as reuniões, fizemos muitas reuniões em casa, churrasco. Era muito gostoso, sabe? E o Dr. Jarbas era essa pessoa que agregava. Era uma pessoa bem acessível, né? Era bem acessível, apesar de toda a sua... que ele era uma pessoa que tinha uma formação fantástica, né? Tem vários livros publicados, foi promotor, foi juiz, o Dr. Jarbas tinha, assim, e uma inteligência muito fantástica, a inteligência dele era... E a gente, graças a Deus, tivemos essa convivência com ele, aprendemos com ele, e só temos que agradecer a Deus por ter participado com ele de todo esse período de nossa vida, que hoje vai fazer muita falta, né, Luiz? O Matão vai sentir falta, né, de um filho ilustre, né? Matão vai sentir falta de um filho ilustre, com certeza. Porque o coração do Jarbas era enorme, sabe? Era uma pessoa que ele não visava dinheiro, sabe? Ele era uma pessoa que era amigo mesmo. Eu mesmo, quando precisava dele para conselho, né? Doutor Jarbas, está acontecendo isso comigo, o que eu vou fazer? Você faz isso, isso, isso. Era fantástico. Então, Luiz, o que eu quero deixar a todos é saudade, né, que nós vamos ter, lógico, mas ao mesmo tempo felicidade por ter participado junto com o Jarbas por todo esse período que nós vivemos aí e com tantos amigos que se passaram. Outra de suas paixões eram os livros. Gostava tanto deles que resolveu escrever logo 6 livros, 4 deles dedicados à área jurídica, e as suas memórias afetivas e laços de família ficaram eternizados em 2 livros de contos. O Jarbas, desde pequeno, ele se mostrou uma pessoa que gostava muito de estudar. E ele, bem novinho, ele acompanhava o meu pai na Estrada de Ferro, que meu pai trabalhava na Estrada de Ferro, tanto que ele presta uma homenagem ao meu pai, escrevendo esse livro, né? E ele lá, ele aprendeu o telégrafo. E ele sabia o telégrafo até agora. E foi uma pessoa que estudou muito, estudou com dificuldade, né? Porque nós éramos em 7, e meu pai fez questão de dar para nós todos, o curso de professor. Todos nós somos professores. A partir daí, cada um foi se virando. Ele falava, eu dou o básico, depois vocês se viram. E ele foi à frente, foi estudar. Então, ele começou como escriturário do Banco do Brasil e depois ele foi prestando concursos na área jurídica e chegou a ser juiz de direito, né? Trabalhou também em grandes empresas aqui de Matão e no escritório dele. Uma pessoa muito dedicada ao trabalho e ele era um intelectual, na verdade, né? E assim Matão se despede precocemente de mais um dos seus filhos. Olha, eu agradeço bastante. Inclusive, nessa oportunidade, eu gostaria de agradecer não só vocês da Saudades FM, em nome de toda a equipe de Saudades FM, não quero citar nomes para não deixar ninguém de fora, mas também agradecer muito, muito, muito a população de Matão. A gente se emociona, porque foram tantas manifestações de carinho, de apoio, de solidariedade, e que sempre conforta a gente nesse momento. E a gente ficou bastante sentido, porque ele não pôde ter as homenagens pós-falecimento, né? Ele faleceu às 14h da sexta-feira, e às 16h ele já estava sendo sepultado, e não podia ter ninguém. Inclusive nós, que somos da família, não pudemos oferecer nosso ombro para as minhas sobrinhas, para minha cunhada. Então, aí esse momento se tornou mais difícil ainda.